Pronto. É, boa tarde a todos. Então, vamos começar com a última aula desse mini curso. É bom relembrar o que fizemos na última vez. Lembre-se que na última vez nós executamos MATLAB e vimos alguns comandos, os comandos principais para gerar eventos, gerar processos. E... Alguém tem o microfone aberto? Pronto, obrigado. Então, lembrando um pouco, tínhamos gerado eventos e temos gerado dois eventos no nível de Partons, que são os arquivos que têm uma extensão LHE, e arquivos no nível de hadronização, que eram os arquivos de extensão HEP-MC, Happy High Energy Physics Monte Carlo, basicamente, as iniciais. E esses arquivos foram processados. Eu mostrei o pequeno script que ele chama os arquivos de Delphis, que vai causar os efeitos de detector, entram pelo algoritmo e chamamos o experimento que queremos passar esses efeitos hadrônicos para que entrem com efeitos de detector específico. Por exemplo, tinha mostrado que já estava salvo como Atlas e chamamos o card do experimento click, que é o artigo que estamos estudando. O arquivo final que mostrei, depois de dar enter e esperar que calcule tudo, vai ser esse tipo de arquivo, essa extensão, LHCO. Se nós abrimos esse tipo de arquivo, vamos ver que ele, no caso aqui, está apresentando 100.000 eventos, que foram os eventos, a quantidade de eventos que eu gerei para essa análise. Esse é um tipo de arquivo, tem umas colunas que representam o tipo de partícula. Já não são as partículas no nível de Partons, já que se chamam objetos, porque já passam através do detector. Quais partículas nós podemos ver no detector? Já não podemos ver qualquer partícula. Vamos ver elétrons, muons, vamos ver fótons, vamos ver partículas que se conhecem como jet, e finalmente missing energy. São 5 objetos que vamos ver no detector. As outras partículas não vamos ver, porque elas decaem imediatamente e vão decair nessas partículas que falei. Então, como sabemos, o elétron é uma partícula estável. O muon é estável nas considerações das capacidades de detecção do experimento, que normalmente sempre vai ser estável para quase qualquer experimento de partículas nesse sentido. Os jets são, os jatos em português também, são as partículas que são compostas por o que se conhece como hadrons. Podem ser mesons, baryons também. Por exemplo, um jet pode ser um conjunto de prótons que foram produzidos. Só que esses jets, eles têm uma direção particular. Se temos 5, por exemplo, 5 prótons, ou 2 prótons e 4 pions, sei lá, que estão em uma direção muito específica, tem um algoritmo que ele considera todo o conjunto como um cono e chama isso de jet. Ele faz uma clusterização e chama isso de jet. Então, isso que se conhece como um jato. Então, esse é um dos objetos. Temos o fóton conhecido, o elétron conhecido, missing energy. Lembre-se que eu expliquei na segunda aula, na parte de momento transversal perdido. Ele é basicamente missing energy, e é basicamente a energia que não é detectada. Então, um desbalanço de energia que é calculada como se fosse, por exemplo, o passo de um neutrino ou alguma coisa que não detectamos. Já que Delphis não necessariamente vai considerar missing energy como neutrino, isso é importante. Missing energy pode ser, por exemplo, um elétron que foi mal reconstruído. Isso também pode ser um missing energy, não necessariamente é um neutrino. Ou qualquer outra coisa que foi mal construída, mal reconstruída. Então, o Delphis pode também fazer isso, pode simular uma reconstrução não tão efetiva de uma partícula. Então, pode ser neutrinos ou alguma coisa que não foi totalmente reconstruída.
E esse tipo de arquivo aqui, LHCO. E esse é o arquivo que eu, na minha preferência, gosto de usar. Por quê? Porque existe uma livraria chamada LHCO Reader, na qual ela é instalada da seguinte maneira. Isso que estamos vendo aqui no Visual Studio Code é o mesmo, usualmente conhecido como o Jupyter, né? Então é a mesma coisa, você pode executar isso no Jupyter ou no Google Colab. E a maneira de instalar LHCO Reader é basicamente vocês vão usar o pip2 install e LHCO Reader. Dessa maneira dá enter e ele instala essa livraria. Tem que ser com Python 2, por isso que eu estou usando o pip2, porque tem um erro que pode ser resolvido, mas é um pouco difícil de resolver para usar LHCO Reader em Python 3. Então, esse código que vou mostrar aqui está dividido em uso para Python 2 e Python 3. Então, como vamos ver essa livraria de LHCO Reader, vamos usar por enquanto Python 2, que aqui aparece na direita, que eu já ativei. Então, é esta maneira que instalam LHCO Reader para Python 2. Se fosse para Python 3, vocês podem executar e instalar. Por exemplo, se eu seleciono Python 3, executo essa linha onde vou importar NumPy, que é uma livraria muito conhecida de Python, Matplotlib e Pandas, e o LHCO Reader vai aparecer o seguinte erro, chamado de Partition Problem. É um erro que está meio confuso para ser resolvido usando a internet, mas pode ser resolvido. As pessoas que saibam muito de Python e de Linux podem resolver. Mas a solução mais simples foi simplesmente usar Python 2 e já esse erro não vai aparecer. Já aí carregou normalmente as livrarias NumPy, Matplotlib e Pandas. Chamo a atenção especificamente para Pandas, porque existe outra maneira de analisar dados. Lembre-se que esta aula de hoje é analisar análisis básico de dados, usando, por exemplo, uma livraria de root do CERN. Só que eu prefiro Pandas porque vamos analisar todos nossos eventos usando a libreria Pandas, usando os arquivos de Excel, os arquivos de extensão de CSV. Então é ótimo, já são muito fáceis de usar. Então, na primeira parte, essa maneira do LHCO Reader, que existe um artigo que eu vou mandar depois, no qual tem a guia do LHCO Reader, e essa maneira em que ele vai ler os eventos. Então, ele vai ler com esse nome. Aqui colocamos o caminho onde se encontra esse evento que quero ler. LHCO Signal Events, que foi o evento que está aqui. Sabe? Então, ao carregar, ele vai demorar alguns segundos, porque são 100.000 eventos que eu simulei aqui. Então, aqui diz, foram 100.000 eventos. Agora, qual é a questão aqui? Por exemplo, podemos considerar o primeiro evento, por exemplo, que ele imprima o primeiro evento. O evento primeiro, que para Python é 0, né? Ele vai mostrar, vamos colocar assim, print. Ele vai mostrar dessa maneira os eventos. Por exemplo, temos objetos. No primeiro evento, temos 2 elétrons e missing energy. Lembra-se que o processo que eu estou estudando é elétron-positron, porque estamos estudando o colisor clique, produz uma partícula que não sabemos qual é. Nesse caso, está produzindo um Z', porque estou analisando o signal. Aí, no estado final, vamos ter elétron-positron, vamos ter um anti-muon. No caso, estamos estudando o canal de elétron-positron. Então, temos no estado final 2 objetos chamados elétron e missing energy. Por que esse missing energy? Porque se nós simulamos neutrinos, como eu disse, o Delphi tem esse algoritmo de ele reconstruir o que acontece realmente num detector. Os detectores não são perfeitos, pode acontecer um desbalanço de energia por algum motivo, e vamos ter missing energy. Então, ele simula tudo isso. E o evento número 1, você pode ver qualquer evento, o evento, vamos ver, 1000, o evento 100. Todos geralmente são desse estilo, o evento 1000 até 100.000, né? Por exemplo, neste caso,
cadê o outro elétron? E aparece um fóton. Mas eu no estado final não tinha fóton, tinha elétron pósitron no estado final. Então, isso que é um resultado do PITIA. O PITIA está simulando fótons saindo do elétron, por exemplo. O elétron pode ter muita energia, pode ser acelerado e emitir fótons. O PITIA é a função dele fazer isso. E tudo bem, poderíamos ter elétron, pósitron e fóton. Mas não foi assim, porque talvez esse outro elétron que está faltando foi reconstruído como missing energy. É dizer, não foi realmente reconstruído, foi reconstruído de maneira errada, então por isso foi simulado como missing energy, energia transversal perdida. Então, esse foi o resultado de porque temos, por exemplo, nesse evento particular, um fóton, um elétron e energia transversal perdida. Então, a maneira, e o nosso interesse é analisar, aí está o primeiro corte que vai aparecer, corte não necessariamente cinemático. Vou aceitar aqui, meu pessoal. Então, um corte não necessariamente cinemático, vai ser um corte no qual vamos considerar todos os eventos que tenham unicamente um elétron e um pósitron. Vai ser o nosso primeiro corte. E para isso, vamos usar esse algoritmo aqui que eu criei, no qual vamos chamar uma função elétron, ou seja, somente vamos escolher eventos que tenham de 2 a menos elétrons. Realmente são só unicamente 2 elétrons, os outros são eliminados. E aqui crio uma lista de zeros, é decir, eu estou salvando uma memória cheia com números zeros, porque vou substituir esses valores, sabe? É bom e eu recomendo bastante quando vocês vão preencher uma lista, de salvar na memória, assim é mais efetivo o código, mais rápido. Então, essa instrução que aparece aqui, vector 0, vector 1, vector 2 e vector 3, são as componentes do quadrivector. Vector 0 seria a energia dessa partícula. Vector 1, 2 e 3, as componentes x, y e z do quadrivector. Aqui estamos dizendo, calcule a componente 0, calcule a energia do primeiro elétron, do primeiro elétron 0, do evento I, sabe? E salve nesse vector. Isso que estamos dizendo aqui. Por exemplo, calcule a componente x do momento linear do primeiro elétron do evento I e salve nesse arquivo, e assim sucessivamente. No caso do segundo elétron, que para Python seria o número 1, né? Lembre-se que Python começa a contar a partir do 0. Então, calcule a energia do segundo elétron do evento I e salve nesse vector I, e assim sucessivamente. Aí é que estou já fazendo o primeiro corte. Estamos escolhendo dois partículas elétron-pósitron, 2 elétrons de carga oposta. Quando vocês pegam um artigo de Collider, aí sempre diz, nós selecionamos os eventos de 2 elétrons de carga oposta. Sabe, é isso que estamos fazendo aqui realmente. E vamos salvar isso como um arquivo CSV. Aqui aparece, quando vocês executem isso, já tudo está calculado, né? Só estamos usando o resultado. Para não demorar muito com esse código. Então, vocês vão usar esse código que aparece aqui, essa maneira de criar um dicionário em Pandas. Eu ouvi dizer que não é um curso de Pandas, um curso assim específico, e vocês podem ver como criar um dicionário. Basicamente, nesse caso, eu chamei a primeira coluna para o primeiro elétron, energia, E1. O momento em X desse primeiro elétron, momento em Y desse primeiro elétron, e momento Z desse primeiro elétron. Mesma coisa para o segundo elétron. Então, aí estou salvando a energia e as componentes do momento linear do primeiro elétron, a energia e as componentes do momento linear do segundo elétron, nesse dicionário. E ele vai ser salvo como um data frame de Pandas e vai ser salvo nesse arquivo CSV, que é um arquivo comumente usado, por exemplo, em arquivos de dados, né, como os arquivos que usa Excel. E pronto, essa seria a saída que está aqui. Por exemplo, o primeiro evento que ele encontrou, não necessariamente esse primeiro evento é o primeiro evento que eu imprimi anteriormente, pode ser outro evento, mas com a característica que aquele só tinha 2 elétrons, né? Então, esse primeiro evento
tem essa energia, esse primeiro elétron tem essa energia e essas componentes em X, Y e Z. Mesma coisa para o segundo elétron, essa energia e as componentes do momento linear, e assim sucessivamente. Isso é muito poderoso, por quê? Porque as únicas coisas que nós precisamos para estudar essa parte de análise de dados são a energia das partículas e a deposição de momento linear, que é tudo capturado pelos detectores. Então isso é muito ótimo, né? Porque já com isso, lembre-se da segunda aula, nós podemos usar aqueles cálculos que fizemos com relatividade especial para implementar as equações que usam a energia e os momentos lineares para ver as distribuições. Então temos uma quantidade X de eventos e pronto, até aqui já foi o funcionamento do LHC Reader. O LHC Reader só foi como um caminho para conseguir extrair o query momento, a energia e os momentos lineares das partículas que nós estamos interessados. No caso desse artigo era o estado final elétron-positron. Por quê? Porque é um canal muito limpo para os detectores. Vocês também podem fazer a mesma coisa com jets, sabe? Depende do tipo de análise que vocês estão fazendo. Então, aqui já para a segunda parte, aqui coloquei essa nota. Temos que passar para Python 3, executar novamente as livrarias já sem Matplotlib, obviamente. E aqui já temos os eventos de background e, por exemplo, nesse caso particular, por exemplo, vamos ver a distribuição de uma partícula de 1500 gigaelectronvolts. Eu, no caso particular, aqui posso mostrar, analisei todos esses eventos. Todos esses são arquivos CSV, porque eu quis fazer um scan, por exemplo. Aqui estão os dados de background. Ele não vai mudar, obviamente, em função da massa do Z', ele é fixo. Mas, como eu fiz um scan, temos, por exemplo, uma massa de 14 GeV, de 70 GeV, no caso do modelo, o modelo leptofílico, por exemplo, esse aqui. São todos esses dados. São infinitos não, nem mais, muitos dados. Para uma partícula de 14 MeV, essa anotação que eu usei. Depois, por exemplo, leptophilic 133 gigaelectronvolts, desculpa, leptophilic 252 e assim sucessivamente até 5 TeV. Sim, aqui perguntaram se eu varia a massa na simulação. Sim, eu fiz um script que já você é livre de fazer, por exemplo, em Python, fazer um script de que ele repita o cálculo MATLAB para cada valor da simulação. Isso fica salvo. Então, aqui vou carregar, por exemplo, o caso particular de 1500 GeV do modelo 331. Aí carregou os arquivos CSV. E, por exemplo, podemos medir quantos eventos de Monte Carlo, depois desse corte, foram... Aqui sobreviveram, por exemplo, de 100.000 eventos, de background sobreviveram 18.340 eventos que tinham dois pares de elétron-positron, um par de elétron-positron, desculpe. O restante não tinha, sabe? Então, por isso foi um corte, porque de toda essa quantidade de eventos, retiramos só os eventos de interesse. Isso é um corte cinemático, ou um corte em geral dos dados. Um corte quer dizer os eventos, realizar literalmente um corte sobre os eventos para obter coisas que nós estamos interessados. Isso é um corte. Então, o primeiro corte foi exigido uma partícula, um elétron e um positron. Então, de todos 100.000 eventos, só sobreviveram 18.340. Então, a mesma coisa seria para o Signal, né? Sobreviveram muito menos de 100.000 eventos. E com esses dados, nós vamos comparar. Lembra da segunda aula, onde tínhamos um momento transversal? Aqui temos um momento, lembra-se que 0 seria energia, 1 seria componente X, 2 seria componente Y, e 3 seria componente Z, que não aparece aqui. Por quê? Porque aqui implementamos a variável cinemática PT, que seria o momento transversal. Aqui aparece a pseudo-rapidez. E aqui aparece a massa invariante dessa partícula, desse conjunto de partículas. Por isso foi que foi dada essa aula de física da segunda aula, porque nós precisamos implementar esses cortes cinemáticos para analisar isso.
Então, executamos a equação e fica salva as funções. Aqui, vamos calcular, por exemplo, vamos criar uma tabela com um momento transversal do primeiro elétron, um momento transversal do segundo elétron, a pseudo-rapidez do primeiro elétron, a pseudo-rapidez do segundo, e a massa invariante desse par, usando essas equações daqui. Então, isso é um código de Python comum e corrente para criar essa tabela. Executamos, fica já salvo. E aqui já chega o interessante, mostrar as distribuições. Já que salvamos esse data frame, por exemplo, aqui vamos mostrar a distribuição do momento transversal do primeiro elétron e o momento transversal do primeiro elétron para o sinal, ou seja, esse elétron que foi produzido através de um C', de aquela nova partícula linha do modelo que estamos estudando, e do primeiro elétron que foi produzido a partir do decaimento, por exemplo, de um C, do modelo padrão. E aqui podemos produzir o plot. E podemos ver isso. Isso é um histograma. Esse sinal que aparece aqui, vou diminuir um pouquinho para vocês verem. Esse é um histograma, isso é uma distribuição. Ele está normalizado, por isso está aqui. Se não normalizamos, se não dividimos no conjunto total de eventos, ele ficaria tipo vamos supor, uns 40.000 eventos, quer dizer, o ponto máximo. 40.000 elétrons se comportam com esse momento transversal. E como vemos uma diferença. E isso é que nós procuramos quando analisamos os dados. Nós queremos procurar diferenças do sinal em respeito do background. Porque nós já conhecemos o background. O background é o nosso modelo padrão. Sabemos como se comportam esses elétrons. O primeiro elétron, por exemplo, a distribuição cinemática associada ao momento transversal desse primeiro elétron. Isso é conhecido. Você pode reproduzir o mesmo experimento e você vai obter a mesma coisa. Mas estamos considerando a hipótese de que exista uma partícula mediadora diferente que se chama Z' e que ele decaiu também em elétrons. Então, quando nós consideramos essa variável cinemática do momento transversal, vamos ver uma diferença. Essa é uma hipótese, né? Então, vemos uma diferença. Isso que nós procuramos. E se eu pergunto, como analisaríamos estatisticamente essa diferença? Essa primeira pergunta que aparece aqui. Então, com certeza, temos que analisar essa região daqui, porque aqui é onde mais vemos eventos. Lembre-se que esse é o eixo Y. São um número de eventos, sabe? E aqui está o valor dessa variável cinemática. Então, com certeza, aqui temos mais eventos que se comportam diferente dos elétrons que vêm do modelo padrão. Então, temos que, de alguma maneira, usar algum algoritmo para analisar essa região. O melhor algoritmo poderia ser, por exemplo, um algoritmo de procura aleatória, que vou usar aqui. Também poderíamos usar algoritmos de inteligência artificial para analisar isso, porque temos uns dados, temos um monte de dados que precisamos diferenciar. E aí também poderiam entrar as técnicas de machine learning para analisar isso. Como esse artigo, vemos uma grande diferença. Não é necessário usar uma técnica tão poderosa como poderia ser machine learning, porque, como eu disse, por exemplo, hoje para o professor, seria como matar uma formiga com um míssil, sabendo que o problema é fácil de resolver nesse sentido. Para que usar machine learning, né? Obteríamos precisão melhor, sim, mas bem sem muita diferença, com um algoritmo mais simples, né? Então, por isso foi o motivo, inclusive. E dá para fazer aqui, no caso do momento transversal. Agora, pensemos no caso de que as duas distribuições fossem similares. Aí poderíamos fazer pouco, porque são similares. Esses elétrons que vêm dessa partícula nova se comportam de maneira similar com os elétrons que vêm das partículas que já conhecemos. Então, teríamos que pensar na física, teríamos que pensar em outra variável, ou de outra maneira, outra técnica, para tentar conseguir essa diferença, diminuir eventos, fazer mais cortes para encontrar diferenças, que isso que é nosso objetivo. No caso do momento transversal 2, como temos eletron-positrons no estado final, nós esperamos que as distribuições sejam similares, como aparece aqui.
são muito similares, sabe? A diferença entre elas, existe uma diferença muito mínima, por exemplo, podemos ver aqui nesse cantinho aqui em cima, se vemos, é levemente diferente daqui, então essa diferença, por exemplo, pode ser como são números aleatórios, pode ser alguma oscilação estatística, ou pode ser, inclusive, poderia ter sido produzido dois elétrons e um fóton que roubou parte da energia nessa região. Então, pode ser essas diferenças mínimas. Mas a natureza diz preferencialmente que a energia é melhormente distribuída para esses pares de elétron-pósitron. Então, por isso que temos essa similitude entre esses dois gráficos. Agora, essas duas rapidez, graficamos. E vemos uma coisa muito interessante, temos uma grande diferença. O comportamento nessa região aqui é diferente, com certeza, mais para aqui. E lembre-se que ETA, vou até mostrar aqui para vocês como interpretar esse ETA. Esse é um artigo que eu mostrei, Task Lectures. Eu mandei esse artigo, não sei se ainda receberam ou não, mas esse artigo tem esse gráfico muito interessante. Ele relaciona, lembra-se que ETA, a rapidez. Vou fechar aqui para incrementar mais. A rapidez é uma variável geométrica. Ele está relacionado com o ângulo em relação ao cilindro do detector, né? Então, vemos, por exemplo, o ETA ao redor de zero é a maior distribuição associada para o sinal. Isso quer dizer que zero está aqui, quer dizer que os elétrons vindo de uma partícula nova são preferencialmente produzidos na região superior e inferior do detector. E é diferente dos elétrons produzidos que vêm das partículas já conhecidas, do modelo padrão. Eles são preferencialmente produzidos em uma região aproximadamente 2.6, vamos supor, né? E 2.6 dessa rapidez está nessa região aqui. Então, podemos ver que os elétrons que vêm do modelo padrão, das partículas conhecidas, eles têm preferência para sair tipo diagonalmente, né? E os elétrons que vêm de uma partícula nova, como é a teoria que estamos estudando, vêm mais centralizados. Então, isso é interessante analisar dessa distribuição dessa rapidez. Agora, mais invariante, vemos o seguinte, sabe, é muito parecido, por exemplo, para quem lembra, a descoberta do Higgs, que tínhamos um pico, né, na região de ressonância. Lembra-se que estamos considerando uma partícula, um Z' decaindo, de massa a 1500 gigaelectronvolts. Então, isso significa que grande parte da distribuição está ao redor da massa do Z'. Quando nós calculamos em física de partículas este processo particular, nós vamos encontrar dois tipos de diagramas, um diagrama de tipo T e um diagrama de tipo S. O diagrama de tipo S tem um polo, sabe? Quando a energia por exemplo, a energia desses pares de elétron-pósitron é igual à massa da partícula, lá no denominador, ou a energia também, podemos calcular, ver nesse sentido, a energia do centro de massa está na ordem da massa da partícula, é produzido um zero, mais ou menos, no denominador. E somado com a largura de decaimento, então a largura é aquela que toma o valor do cálculo, do cross-section. Isso é para as pessoas que sejam um pouco familiarizadas com cross-section. E por isso que se produz isso, que isso é uma ressonância, basicamente. Então, obviamente não temos ressonâncias aqui, não temos partículas, elétron-pósitron, que estén sendo produzidas no modelo padrão, exceto aqui no início. Essa ressonância aqui, esse pico, essa seria a ressonância associada ao bóson Z, que está ao redor de 90 gigaelectronvolts, que é a massa do bóson Z. Aqui, por exemplo, foi produzida a massa do bóson Z, aqui já provavelmente a massa do Higgs, não sei, e aqui, mas é muito suprimida, não vai aparecer. Então temos a ressonância do Z aqui, e aqui continua normal, mas isso é mais ou menos normal. No caso dos elétrons pósitrons que vêm
que decaem de uma partícula como essa nova partícula, o Z', vai aparecer uma ressonância na massa dele. Então, essa é outra avaliação cinemática que podemos usar. Por quê? Porque claramente temos uma diferença. E pronto. Até aí seria o análise básico dos histogramas. Aqui já nós consideramos a aplicação dos cortes do nosso algoritmo que usamos aqui. Aqui é necessário, vou abrir de novo esse arquivo que o LHCO que eu tinha mostrado. Esse que aparece aqui é um dos resultados que é dado pelo MATLAB. Esse aqui seria o cross-section, que vou copiar, porque ele vai ser necessário. Aqui está o cross-section do sinal. E esse seria o cross-section do background. É só substituir. Aqui estamos definindo uma métrica. O número de eventos de sinal dividido o número de eventos de background mais o número de eventos de background ao quadrado. Isso é uma métrica estatística. Quando temos mais eventos de background do que sinal, é preferencialmente usada essa. Tem muitas mais outras métricas. Isso aqui é basicamente a significância estatística. O sigma pode ser 5. Nós queremos calcular aqui, o nosso objetivo foi calcular qual seria a luminosidade necessária para ver uma sinal de 5 sigmas ou de 2 sigmas, 2 sigmas de diferença, basicamente, de confidence level. Então, guardar então essa métrica. E aqui basicamente ele vai retornar positivo, true, se é cumprido isso que temos aqui. Se vamos selecionar uma parte dos eventos do momento transversal da partícula 1. E se ele é maior do que uma consideração que eu vou mostrar mais para frente, ela passa, obviamente, isso será positivo. E se, no caso do momento transversal do segundo elétron, se acontece a mesma coisa, esse aqui seria positivo. E continua aqui, multiplica por o valor da pseudo-rapidez do elétron 1, se é maior que um corte que eu vou mostrar mais para frente, ela passa, se passa essa condição, mesma coisa para o eta da partícula 2. Então, se passa essas condições, de novo, com a massa invariante, se passa essa condição que temos aqui, que é a diferença do valor da massa, que nós selecionemos os eventos que tenham essa massa, menos uns valores que vão ser calculados de maneira aleatória pelo nosso algoritmo, vai passar a nossa seleção de eventos. Essa seria basicamente a explicação. E esses valores que aparecem aqui, e aqui, e aparece aqui e aqui, esses são valores que vai encontrar de maneira automática o nosso algoritmo. Então, como funciona o nosso algoritmo? Vamos supor essa região aqui. Ele vai jogar números aleatórios em toda essa distribuição, nas duas distribuições, e vai comparar. Por exemplo, ele vai encontrar, por exemplo, um corte aqui, que vai ser porque os eventos que temos aqui de sinal são maiores que o do background. Então, isso significa que a nossa significância estatística está claramente nesta região. Então, nosso algoritmo vai calcular o valor mínimo, o valor de corte. Se ele vai encontrar um corte ao redor desse ponto. Mas antes desse ponto ele não vai encontrar, porque os números aleatórios que temos para o background são realmente maiores em respeito aos números aleatórios que nós coloquemos para o sinal. Basicamente é como se fosse um cálculo de área. Ele está comparando qual área é maior. Então ele vai dizer a área, vou citar aqui, a área maior deveria estar nessa região, certo? A área maior em respeito do sinal. Então ele vai dizer, a partir desse corte é que temos área maior. E por que esse algoritmo? Porque nós podemos dizer para um grupo experimental que esteja, por exemplo, procurando essa partícula,
vocês procurem, lembre-se que este está relacionado com o ângulo, né? Vocês procurem uma região a partir de este ângulo no detector que vocês vão incrementar a sua possibilidade de encontrar esse C-prime, certo? Estou comparando áreas, então por isso é que vamos usar números aleatórios. Aqui são jogados números aleatórios, vai calcular o área, basicamente. Vamos ter uma área muito maior para background em relação ao sinal. Então, antes desse corte, não vamos encontrar nada. Só que a partir desse corte, sim. Então, aí estamos dizendo para o grupo experimental, vocês coloquem olho nos momentos transversais dos pósitos, por exemplo, neste caso, para um pósito maior que 4.5, que 500 GF. Sabe, antes de 500 GF, você com certeza não vai observar nada. Isso é o algoritmo. Por isso que aparece isso aqui. Tipo, o PT maior que isso, ele passa. E esse valor é o valor de corte que vai achar o algoritmo. Então, aqui começamos, por exemplo, 400.000 números aleatórios vão ser jogados em cada um desses gráficos. Obviamente, entre mais números aleatórios, melhor seria o algoritmo, porque são 400.000 números aleatórios que vão ser distribuídos em toda essa região aqui. A vezes não é suficiente. E quando executamos isso, e podemos ajudar também, por exemplo, o PT mínimo que vamos jogar esses números aleatórios, 600. Não necessariamente vai ser para esse gráfico, mas, por exemplo, podemos jogar um mínimo de 400, porque em 600 já passamos. Podemos jogar mínimo 400, para que ele comece a jogar os números aleatórios a partir de aqui, sabe? Poderíamos também selecionar números aleatórios entre 0 e 1600, sem problema. Mas aí teríamos que incrementar a quantidade de números aleatórios para conseguir cobrir essa área. Então, quando nós executamos esse número, tipo PT, menor que, vamos supor, menor que 0, entre, não sei, entre 10 e 1600, para o momento transversal, né? Para o eta, vamos supor o eta, entre 0 e 2.5, ele vai jogar números aleatórios. Entre 0, podemos deixar esse, e 2.5, ele vai jogar números aleatórios. E o W, né? Esse WA e WB, esse WLLC e A e B, é uma região, tipo, vamos supor que aqui, por exemplo, está entre 10 e 100. Então, selecionamos um número, pensemos um número, o número máximo, 100. Então, ele vai achar entre esses o número valor 100. E vamos selecionar, por exemplo, essa região de massa. Como temos uma massa de 1500, podemos deixar entre 200 GF e, vamos supor, 3500. Sabe? Estamos cobrindo toda a área de massa transversal. Entre aqui e entre aqui, né? Aí vão ser jogados números aleatórios. Só que esse valor que está aqui, de 10 e 100, são os valores, por exemplo, vamos supor que o algoritmo seleciona 200 e aqui selecionou 10. Então vai ser entre 210 à esquerda e à direita, sabe? Por isso esse valor aqui, que aparece aqui, por exemplo. Então, eu só dar Enter e ele começaria a exploração desses valores. E depois disso, esse foi o último valor que foi salvo. Não lembro para qual massa desse prime foi, mas podemos usar ele como um exemplo. Esse vai ser o output que ele vai selecionar. Ele vai mostrar isso. A melhor significância estatística. E olha só, são 63 sigmas de significância estatística que foram encontrados. Isso é extremamente bom, obviamente. Uma confirmação incrível, né? Um prêmio Nobel, mas não é tão assim, não. Nós não queremos procurar isso. Queremos procurar, pelo mínimo, uma coisa mais realista. 2 sigmas, 5 sigmas. Mas aqui foi encontrado para a luminosidade total, a luminosidade de 5 inverso de autobands, que é o que funciona nesse experimento. Então, podemos colocar, meio que colocar a pergunta ao contrário. Qual seria a luminosidade necessária para encontrar uma significância de 2 sigmas, ou de 4 ou de 5 sigmas, por exemplo. Então, ele vai meio que rescalar esse número para 2, por exemplo, 2 sigmas ou 5 sigmas. E aí encontraríamos a melhor luminosidade que aparece aqui, sabe? Por exemplo, esse valor. Esse foi o valor, o primeiro elemento desse vetor vai ser o melhor sigma, 63 sigmas.
¿Para cuál número de eventos? Para 23.210 número de eventos destinados. Mas podemos ver, por exemplo, a luminosidade de 2 sigmas. Para uma luminosidade de 2 sigmas, ele encontrou essa luminosidade, sabe? Essa luminosidade necessária para ele encontrar o Z-prime com 2 sigmas. Isso foi o nosso resultado, por exemplo. Foi um dos pontos do nosso artigo. Ele encontrou com uma confirmação, entre aspas, um sinal, meio que uma sinal de um novo Z-prime com 2 sigmas de significância estatística para essa luminosidade que aparece aqui. Essa luminosidade aqui é muito, mas muito menor que a luminosidade máxima que iria funcionar no experimento. Isso é um resultado bom. Basicamente, quer dizer que o experimento, clique nesse artigo particular, ele tem um poder de descoberta muito grande para uma nova partícula, para confirmar ou meio que ver um sinal dessa partícula com 2 sigmas. Se fosse com 5 sigmas, ele encontraria com essa luminosidade aqui, que ainda continua sendo muito menor que a luminosidade máxima que vai funcionar no experimento. Isso foi o resultado principal desse artigo. Então, aqui já podemos parar. Foi bastante código, obviamente. Aqui passamos muita coisa. Não dá, definitivamente, acho que não dá nem com 2 horas, imagino, de explicar esse código. Mas certamente estou aberto a dúvidas. Expliquei a maneira geral do funcionamento dele, que na real, em programação, é o que mais importa, né? O código é o que está fazendo o código. E isso que está fazendo o código, o mais importante aqui é aprender a mostrar as distribuições. E com essas distribuições, pensar em uma estratégia para diminuir, para produzir cortes e diminuir mais eventos, basicamente. Então, não sei se tenham perguntas aqui, que foi o objetivo dessa aula de hoje, ou aqui na sala ou no Meet. Podem perguntar. E se tem dúvidas além, já que esta é a última aula, podem perguntar também no meu e-mail. Eu deixei ele escrito no PDF, no final do PDF também, que acho que já foi enviado. Senão, ele vai estar aí, junto com as 2 tarefas que deixei. E podem perguntar, vou mandar também no código, podem perguntar tudo. Então, ficou aberto agora para perguntas depois. Vou deixar aqui parar e vou ver se alguém tem uma pergunta aqui. Sim? Eu não sei se é uma pergunta tonta, mas quando você ao início mencionou que poderia ser que algumas vezes eram elétrons mal produzidos. O que significa isso? Sim, ela aqui está perguntando, quando eu mencionei que podem ter elétrons que não são bem reconstruídos. Isso. Por exemplo, vamos supor um elétron que passa através dos materiais do detector. O detector, como é uma máquina, ele tem uma eficiência de funcionamento. Ele pode não ser tão eficiente, vamos supor, uma partícula que ele seja muito sensível para uma energia, vamos supor, de elétrons de 30 gigaelectronvolts. Ele é perfeitamente, a partir daí, preferencialmente, ele diferencia essa partícula. Mas se tem um elétron que fosse de 20 ou perto de 30 gigaelectronvolts, então a máquina não vai ter uma dúvida se for um elétron ou não. Então tem meio que uma região para aceitar um nosso evento. E se ele rejeita, pode ser que foi um elétron, mas é melhor não confundir os dados, ter certeza dos dados e dizer, não, ele foi outra coisa, não sabemos o que foi, então joguemos ele para energia perdida, não sabemos o que foi. Então pode ser uma região do detector que não funciona muito bem, por algum motivo técnico, e por aí estão passando elétrons. Então, não temos certeza da partícula que passou por aí, vamos colocar ele como um elétron que não foi reconstruído. Ou pode ser outra coisa, não sabemos. Mas esse elétron que não foi bem reconstruído não pode ser confundido com uma partícula que a gente está procurando e possivelmente sejam só elétrons que foram mal reconstruídos? Sim, essa partícula poderia ser um elétron ou uma partícula nova, vamos supor um lepton novo, um lepton exótico que pueda ter essa propriedade de deixar um sinal aí, vamos supor esse caso.
mas é melhor dizer não foi que foi, porque precisaríamos melhorar, obviamente, o experimento, melhorar o detector, para conseguir ver que não, isso realmente não foi uma partícula nova. Então sempre é melhor ficar, na minha opinião, tranquilo, tipo, não ficar com alerta, não ficar com... Conservador. Sim, conservador é a palavra. Poderíamos melhorar essa região do experimento, talvez, sabe? Alguma outra pergunta aqui? Sim, aqui nenhuma. Pronto, vou começar aqui. É a mesma. Maurício, em quais situações recomenda Machine Learning para avaliar sinal do background? Eu recomendo principalmente quando você tem dificuldades de ver, diferenciar, por exemplo. Vou apresentar de novo. O Machine Learning, não sei se está aparecendo na tela, assumo que sim. O Machine Learning ele é poderoso para diferenciar coisas que são poucamente diferenciáveis com algoritmos mais básicos. Por exemplo, a melhor resposta que pode ser dada é aqui. Claramente tem uma diferença, né? Mas se esse pico que temos aqui, ele fosse bem suave aqui, que pode ser uma oscilação estatística ou mesmo um bem pronunciado, poderíamos usar o Machine Learning para que ele aprenda a diferenciar bem os pequenos atributos, bem os pequenos dados que digam, não, isso pode ser o que nós queremos, né? Ou não. Então, quando temos pouca diferença do sinal ao background, aí seria ideal usar algoritmos. Que tipo de algoritmo? Ultimamente estão sendo usados muito BDT, que são basicamente de algoritmos que chamam de forest, né? De classification também, inclusive também que falávamos de clusterização também, mas principalmente o BDT, que é um algoritmo muito parecido com Random Forest Classification, essas coisas. Voltamos aqui. É uma pergunta que foi feita. Não sei se tem outra pergunta aqui no chat ou aqui na sala. Aqui temos outra na sala. Na parte de pote e o valor de conta. Não entendi muito bem se é calculado naquela parte ou se você coloca, porque você colocou os valores mínimos, né? Sim. Mas o valor de pote realmente, ele é calculado, né? Sim, esses valores que eu coloquei aqui no código são os valores por exemplo, o PT, entre 10 GeF e 1600 GeF, ele vai jogar números aleatórios. Lá em cima, naquela parte que entra o valor de pote. Aqui? Aí, Sim, é calculado aí, aquele PTC? Sim, por exemplo, o PT é o mais fácil. Vamos supor que ele vai pegar um valor de PT da distribuição do histograma. Ele vai pegar o valor, values. Se esse valor é maior que o PTC, que está entre esse valor e esse valor, e para a segunda partícula, se esse valor da segunda distribuição é maior que esse outro, ele passa, sabe? Ele calcula, ele continua, e esse valor é dado aqui no algoritmo. Tá. Sabe? Então, ele vai jogar um número entre esse valor e esse valor, sabe? E ele com certeza tem que estar dentro, né? E esse valor é salvo. Se ele cumpre essa condição, ele é salvo. E depois ele vai ser passado para aqui, para calcular o número de eventos. E se passa o nosso requerimento, então é guardado. E assim sucessivamente. Como um filtro, mais ou menos, deu alguns valores que você tem. Sim, mais ou menos, sim. É como se fosse um filtro. Alguma outra pergunta? Lá no final, você obtém... Aqui? Isso, lá no final mesmo, lá no fim, você obtém o número de eventos, alunos Sim. que seria necessário. Aí você obtém o número de eventos que seria necessário para a gente ter esse sinal, né? Sim, exatamente, com essa significância. O número de eventos que passaram nesse corte. Porque pensemos, por exemplo, no PT. Se nós cortamos aqui, o algoritmo perfeito diria
vocês procuram a partir de 4.000 e uma coisa, 450.000, por exemplo, 500.000. Então, todos esses eventos à direita são eliminados, eles não são considerados. Então, todos os eventos que vão para a direita são os eventos que sobraram. Então, todos esses são os que vão aparecer aqui. Número de eventos de sinal, que aparece aqui embaixo. Sabe? No caso, você consegue prever quantos eventos desse tipo o detector tem que detectar para que pudesse ser feito uma descoberta como essa? Sabe? Sim, seria basicamente toda a aula de hoje, no sentido de que é uma previsão você ver toda essa quantidade de eventos no detector, porque ele passou pelo detector clique, né? Lembre-se, aí onde está a peça-chave, né? Ele passou por Delphis, que é uma aproximação, obviamente. Então, esses são os eventos que nós observamos no clique, sabe? E todos esses eventos, vamos separar aqui mais em variante, todos esses eventos observamos no clique. E agora chega a situação do análise de dados. Todos os eventos que observamos no clique, no detector do clique, todos eles têm que passar por esse filtro. Essa filtragem que se chama corte de eventos. Sim. Alguma outra pergunta? Nenhuma? Então, vamos fechar por hoje. Não sei se o professor quer dizer alguma coisa. Já para terminar. Eu agradeço a todo mundo aqui na sala e na sala do Meet. Lembre-se que tem qualquer pergunta, podem entrar em contato. Pessoal, então só para finalizar, tá? Essa pequena escola, a ideia não era, nunca foi cobrir todos os aspectos de física de colisores ou simulação de Monte Carlo, até porque já aprendam já desde hoje, quem trabalha com pesquisa é um trabalho muito autodidata. Então, você vai ser só dado a ideia, daí por diante é mão na massa. Isso é em qualquer área, tá? Então, só saber por onde ir, por onde caminhar, esse era o propósito desse evento e dos próximos que iremos realizar. Nunca vai ser pegar na mão para ensinar tudo. Isso, façam isso mais com os professores de vocês e de vez em quando. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom final de semana e um abraço a todos. Qualquer coisa, podem enviar um e-mail para mim ou para o Maurício. Se mandar um e-mail para mim sobre dúvidas de colisores, eu encaminho para o Maurício e ele estará feliz em responder. Com certeza. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau, obrigado.